Amém. Que a graça e a paz sejam com todos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir lá no livro do profeta Ezequiel. Hoje foi a semana do Ezequiel, né? Todo mundo pregou em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 36. Capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Aleluia. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossas heranças, ou nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Portanto, vós assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficassem feitos herança do restante dos gentios, e tende andado em lábios paroleiros, em infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos rios, aos vales, aos lugares assolados, aos solitários e às cidades desamparadas que se tomaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhe estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina ou o roubo. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, e aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo, no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio ou a vergonha dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão em redor de vós levarem o seu opróbrio ou a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que estou convosco, e me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela, e todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei como que sejais habitados como dantes. Vos trarei melhor que os vossos princípios, e saberei que eu sou o Senhor. Até aí, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Foi uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária. Deus, muito obrigado pela sua maravilhosa graça, muito obrigado por mais uma vez, Senhor, permitir, Deus, que eu fale da sua palavra. Quem sou eu? Quem é a minha casa, meu Pai? Faço minha oração de Gideão. Quem é a minha casa, Deus? A minha casa é a menor de todas, é a menor do teu povo, Deus, mas achastes graça, Pai, aos olhos do Senhor sobre mim, meu Pai. Esconda-me atrás da cruz do teu Filho, que não venha ser eu, mas o Senhor venha falar de mim. Que todo mundo que está aqui, meu Pai, saia daqui alimentado, edificado, fortificado na força do Senhor. Muito obrigado. Sê conosco, Pai, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o livro do profeta Ezequiel, na verdade, ele foi levantado por Deus para falar para o povo de Israel num momento muito específico. Deus levanta Ezequiel para falar um pouquinho antes deles serem exilados e depois do exílio. Então Ezequiel, assim como Jeremias não vai para a Babilônia, ele vai para outro lugar, mas Deus permite que Ezequiel vá com o povo até o cativeiro babilônico. Então Ezequiel, ele prega antes do cativeiro e prega depois do cativeiro. O que me chama a atenção em Ezequiel é que Ezequiel,
ele é um pouquinho diferente dos outros profetas. Deus cobra um pouco mais de Ezequiel. Deus pede para Ezequiel, eu vou te colocar no meio do seu povo, mas não estranho. Você falará como se o seu povo fosse uma nação estranha, uma nação que não te conhecesse. Eles vão lutar contra você, eles vão pelejar contra você, mas fica tranquilo que eu estou contigo. Então imagina Deus falar para você que Deus vai te levar para um lugar, que é um lugar onde as pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é, mas ainda assim Deus fala que aquele povo que te conhece vai se levantar contra você, porque não vai acreditar, não vai dar crédito no que você está falando. Então imagina Ezequiel vendo os seus patrícios ali pregando e eles rejeitando o profeta Ezequiel. E Deus chama Ezequiel para uma missão muito dura. Tanto que no capítulo 4, se eu não me engano, no livro de Ezequiel, Deus manda Ezequiel fazer comida em meio a fezes de animais, a fezes humanas. Fala lá no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 33, fala assim, Ezequiel, você vai preparar um bolo. E nesse bolo você vai preparar entre fezes humanas, para mostrar que o meu povo comerá a comida imunda dos povos gentios, ou seja, então Deus manda Ezequiel fazer isso, manda Ezequiel comer desse bolo. E Ezequiel fala, Senhor, por favor, eu sempre fui um homem reto, íntegro, por favor, não permita que eu faça isso, permita que eu substitua para fezes de animais. E Deus permite que Ezequiel faça esse bolo com fezes de animais. Mas Ezequiel come esse bolo mesmo assim. Imagina. Então Deus chama cada um segundo um propósito específico. Se você é uma pessoa mais carinhosa, mais caridosa, mais fácil de se lidar, amém. Deus tem um projeto para você. Deus tem uma área específica para lidar com você e para colocar você. Agora, se você tem uma palavra mais dura, se você é mais carrancudo, na palavra é mais direto, não tem problema. Deus também tem um lugar específico para colocar para você. Porque as pessoas acham assim, mas eu não sei assim, eu não sou assim igual o pastor Ederson, eu não sou assim igual a pastora Edinalva. Deus nunca vai me usar. Deus usa sim. Deus tem um lugar específico para cada um. Aleluia. Por isso, então, a Bíblia nos ensina que o povo de Israel ele foi exilado para o exílio babilônico, ou seja, foi feito escravo e foi morar na terra dos babilônicos. O povo estava exilado porque tinha se corrompido de maneira extrema. Ou seja, o povo de Israel cometeu vários pecados. Um desses pecados foi a adoração de outros deuses, foi a permissividade do homossexualismo na terra de Israel. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás. E isso, entre outros pecados, numa nação que foi chamada para ser santa. Os irmãos sabem, mas não custa nada repetir, que a palavra santo significa separado. Como assim? É como se você pegasse uma ferramenta e colocasse à parte, separasse ela do meio das outras ferramentas e usasse ela para um uso específico e só para aquele uso. Por exemplo, Deus tirou eu e você do mundo. Então Deus nos tirou, nos pinçou do mundo para nos usar de maneira bem específica. Que maneira é essa? Para louvor e glória do seu nome, para a proclamação do nome do Senhor. Então ser santo é isso, é viver separado do meio em que foi retirado. Nada mais, nada menos do que isso. Então quando o apóstolo Pedro fala lá na sua carta, sede santos em toda a vossa maneira de viver, o que ele está falando? Que os meus atos e os seus atos têm que ser diferentes dos atos das pessoas que estão lá fora. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil, mas ainda assim Deus nos pede isso. Então Israel, por ela se corromper e querer se parecer com os povos que estavam ao redor do seu território, o que acontece? Deus vendo o coração do povo, Deus permitiu que a Babilônia, quem que é a Babilônia? A Babilônia é o povo mais corrupto, era a central do paganismo do tempo antigo. Se você queria conhecer a sucursal do inferno, era na Babilônia. Tudo quanto é tipo de prática imunda, tudo que você imaginar tinha na Babilônia. Tudo. Então Deus pensou assim, acredito eu. Vocês querem viver de acordo com os povos que estão ao redor de vocês, de acordo com os gentios, né?
Então tá bom. Então eu vou colocar vocês lá no meio, lá no centro do paganismo, vamos ver se vai ser isso mesmo que vocês querem. Não sei se já aconteceram com os irmãos, mas já aconteceram comigo. Já aconteceu comigo. Deu me parecer com os povos que estavam ao meu redor, e Deus chegou e falou assim, né? Você quer ficar igual aos povos lá, né? Então eu vou deixar você ir. Não vou te segurar, não. Vou deixar você ir. E fiquei. E fiquei. E não foi uma situação nada agradável. Nada agradável. E Deus permite isso. Deus sonda o coração do seu povo e permite isso. Eu estava vendo uma frase hoje no Facebook, não sei se foi hoje, não sei se foi ontem, que fala mais ou menos assim, a melhor maneira de você ensinar uma pessoa é deixar ela seguir os seus caminhos e quebrar a cara. Vou repetir, a melhor maneira de você ensinar uma pessoa é deixar ela seguir os seus caminhos e quebrar a cara. Porque o Senhor já estava me avisando, olha. Eu falei assim, não, eu sou forte, eu aguento, Rojão, eu aguento. Então você vai. E eu fui, mas o Senhor não foi comigo, infelizmente. E a perversão de Israel começou muito antes disso. 1 Samuel capítulo 8. A gente vai ver como foi a degradação de Israel. Porque ninguém cai do dia para a noite. Porque ninguém acorda de manhã e diz, o que tem para fazer hoje? Eu tenho que pagar a conta, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Depois eu vou ficar a tarde toda livre. Já sei, vou pecar, vou adulterar, vou passar a perna em alguém. Ninguém faz isso. O pecado, a queda é uma progressão. Então no versículo 4 diz assim, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel dizendo, eis que está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem em todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, a queda de Israel começou quando eles rejeitaram o Senhor. Então, o princípio da queda de Israel foi quando eles quiseram deixar o governo de Deus na vida do seu povo. E isso, infelizmente, acontece comigo e com você quase todos os dias. Quando eu e você deixamos o domínio de Deus, deixamos Deus de lado e queremos seguir as nossas próprias vontades, ou queremos seguir o modelo dos gentios, dos povos que estão ao nosso redor, só tem um destino certo para a minha vida e para a sua: a desgraça e a destruição. Mas isso não acontece, porque eu conheço um fulano, uma fulana, que não é crente, ou que se desviou do caminho do Senhor, está tudo bem com ela. O diabo nunca vai aparecer para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, num primeiro momento, vermelho com tridente e cauda, falando, eu sou o diabo. Armadilha de passarinho. A Fabiana pregou isso terça-feira, se eu não me engano. Do laço do passarinheiro. Ou seja, faz aquela cabaninha, um pauzinho, uma varetinho e um cordão, um barbante. Quando o passarinho entra, a pessoa que quer capturar o passarinho não puxa o cordão logo que o passarinho entra. Mesmo porque também assim, se ele puxasse, o passarinho ia voar, ia perder. Então o que ele faz? Quem quer capturar o passarinho? Ele fica esperando o momento certo. Quando o passarinho está numa posição que quando ele puxar a corda, ele não vai mais sair, ele puxa. Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas os irmãos, ou provavelmente conhece alguém, que estava numa vida pecaminosa, ou estava numa vida sem a mão do Senhor. A partir do momento que eles se viram numa situação, eles foram indo, foram caminhando, e não vai acontecer nada.
A partir do momento acontece uma situação que a casa cai completamente. Ou seja, o que aconteceu? O diabo esperou eles chegarem no momento certo, no meio da caixinha para puxar a corda. A Bíblia fala no Salmo 91 que Deus ele se compara como uma galinha. Quando a Bíblia fala que debaixo das minhas asas estará seguro, Deus se coloca numa figura de uma galinha. Ou seja, nós estamos aqui, debaixo das asas do Senhor. Gavião nenhum é louco de chegar perto de galinha com asa aberta. Então por isso que Deus fala, debaixo das minhas asas estará seguro. Agora o pintinho resolve dar um rolê fora da asa. Vai dando rolê. Mal sabe ele que tem um gavião aqui, Mal sabe. Quando o gavião percebe que ele está numa distância que não dá tempo de voltar, ele dá o bote. E é certeiro. Então todas as vezes que eu coloco Deus à parte, eu estou propenso à destruição. Quando eu falo destruição, não é o projeto final, não é o resultado final. Porque muitas vezes a gente imagina que, se eu me desviar agora, não, isso é um processo. O diabo vai nos enganando perfeitamente, a coisa que mais sabe o diabo fazer é enganar. Mesmo porque também a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que estavam no céu, via Deus todo dia, se eles conseguirem convencer aqueles anjos, que dirá eu e você sem a proteção do Senhor? O que dirá? Então o projeto da queda do homem e da mulher começa quando eu coloco Deus à parte. Eu não coloco Deus à parte quando eu falo Deus sai da minha vida. Não coloco, não faço isso. Eu coloco Deus à parte quando eu chego e falo, quando tem uma situação que eu não peço a opinião do Senhor. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente não pedimos a opinião de Deus para muita coisa na nossa vida. A gente vai pedir a opinião de Deus quando já tomou a decisão ou quando o negócio já está dando errado. Pegar um exemplo aí, pode ser qualquer exemplo, mas geralmente isso acontece com um casal de namorados. Quando duas pessoas solteiras querem namorar, conhecem uma pessoa, firmam um compromisso e depois perguntam, Deus, o que o senhor acha? Deus é educado, né? Mas se fosse eu, falei assim, você já decidiu? Você quer que eu decida o quê? Já resolveu? Não temos a mania de perguntar ao Senhor o que Ele acha das nossas decisões que vamos tomar. Não perguntamos. E isso é o início do afastamento de Deus. Porque Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman. Deus nunca vai estar no lugar que Ele não é convidado. Minha mãe me ensinou uma coisa, eu nunca esqueci, pretendo nunca esquecer. Minha mãe fala assim, meu filho, esteja sempre no lugar onde você é bem-vindo. Nunca fique no lugar onde você não é bem-vindo. Eu tento carregar isso para mim, para todo lugar que eu vou. Se a minha mãe, que é pecadora, falou isso para mim, que dirá Deus? A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, que Deus está do lado de fora, Pergunto, Jesus não é o dono da igreja? Jesus não é o criador da igreja? Não é o resgatador da igreja? Então ele, por direito, ele tinha como entrar. Ele é o dono. Mas mesmo assim, ele sendo dono, ele respeita a minha liberdade e a sua. Ele respeita. No Salmo 46, por gentileza, do versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O profeta Ezequiel, no texto que a gente leu, fala o seguinte, Ezequiel profetiza sobre os montes. Se a gente for estudar a história de Israel, a gente vai descobrir que os montes eram a proteção de Israel. Israel, uma cidade fundada, baseada sobre os montes.
Então, os inimigos, quando vinham contra Israel, tinham muita dificuldade, porque tinham que vencer cadeias de montes e montanhas. Então, o símbolo de Israel são as montanhas que cercam a cidade. Então, Deus fala, Ezequiel, profetiza sobre os montes, ou seja, era a fortaleza de Israel. Mas Ezequiel também fala que os montes estavam devastados, estavam assolados, estavam desertos. Ou seja, o Senhor saiu, então eles ficaram sem proteção, né? Eles tinham a proteção do exército, mas não adiantou muito. Por causa do pecado do povo, Deus havia se afastado. Para reconquistar o que perdemos, precisamos de duas atitudes. Eu quero apresentar essas atitudes para você. Eu tenho certeza que você sente falta de alguma coisa. Se você não sentisse, Deus não traria você aqui nessa noite e não me daria essa mensagem específica. Eu tenho certeza que você sente falta de alguma coisa. E não é material. Não é grana, não tem a ver com dinheiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quiser recuperar o que eu perdi é saber o que eu perdi e o que eu perdi. Lá no Salmo 137, no versículo 1 até o 4, diz assim: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estrangeira? Até aí. Como cantaremos uma canção do Senhor para uma terra estrangeira? E ali o Salmo fala que eles sentavam e choravam próximo aos rios ali da Babilônia. Então o que eles tinham perdido? Em primeiro lugar, a liberdade. Em segundo lugar, eles tinham perdido a terra deles, a terra prometida. Uma terra que foi conquistada por muito sangue e batalha. Uma terra que demorou 200 anos para Israel tomar posse daquela terra. Eles perderam. Mas a principal coisa que eles perderam foi a alegria. Eles perderam a alegria. Ali fala que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. A música na Bíblia tem um sinônimo de alegria, de festejo, de festa. E eles perderam a alegria. Israel sabia o que tinha perdido e por que e para quem tinha perdido. O povo de Israel não perdeu somente a terra, as propriedades, os animais, o dinheiro, mas eles também perderam a alegria. Quantos crentes salvos em Jesus não têm mais a alegria? Não tem. Não são pessoas alegres. Eu não estou falando rir igual uma hiena desesperada, não. Essas pessoas não são pessoas felizes. Dá para se notar olhando para o seu rosto. Dá para se notar que existem pessoas no meio do povo de Deus que elas não são felizes, elas não são alegres. E isso é muito mais comum do que eu e você imaginamos. Só semana passada eu conheci 3 pessoas. 3 pessoas em depressão. Só semana passada. 3 pessoas em depressão. E as pessoas ainda acham que depressão é uma bobeira, uma frescura, que isso é palhaçada, vai orar que melhora. Não é nada disso. Você fica doente no seu corpo, eu fico doente no meu corpo, fico resfriado, fico com febre. Mas a minha alma também fica doente. As minhas emoções, os meus sentimentos também ficam doentes. Isso é fato e é verdade. Isso é fato. Fui pesquisar no dicionário o que significa tristeza. Tristeza no dicionário significa qualidade ou estado de tristeza. Estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. Então toda pessoa triste, segundo o dicionário, é porque ela não tem alegria. E a tristeza, existem vários níveis de tristeza, vários níveis. E o nível mais alto é a melancolia, que eu procurei também.
A melancolia, segundo o dicionário, fala o seguinte: estado de grande tristeza e de desencanto geral, ou depressão. Então a pessoa depressiva, ela está no estado melancólico, está no estado de tristeza tão grande, que ela não acha alegria mais para nada. Para nada. Eu já tive essa experiência, eu não aconselho para ninguém. Não aconselho para ninguém. Meu período, graças ao bom Deus, foi curto, mas foi intenso. Eu fiquei em casa 6 meses sem querer sair do quarto. 6 meses. Eu ia trabalhar jogado para fora todos os dias, porque eu não queria trabalhar. Eu deixava o cabelo crescer, não tomava banho. A minha barba parecia a barba de um profeta do Antigo Testamento. Não queria, não estava afim. Não queria viver, não queria sair do quarto. Era ali. Não queria, não tinha prazer em nada, nem de sair do quarto, nem de acordar eu tinha prazer. E muitas pessoas do nosso meio estão dessa maneira. Pessoas que são salvas, pessoas que congregam conosco, pessoas que estão aqui, que dão a paz do Senhor, que vêm aos cultos, frequentam os cultos dia após dia, mas a sua alma está tão doente, está tão melancólica, que elas não têm prazer para nada. Já parou para pensar isso? Ou melhor, já parou para reparar isso? Qual foi a última vez que você reparou para o irmão do lado? Deus, largou o chicote em mim. Largou o chicote. Qual foi a última vez que você reparou no irmão que estava do lado? Não era olhar se ele estava bonito, se estava feio, não. Reparar. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Eu já tenho muito tempo, infelizmente. Infelizmente. Uma pesquisa americana recente diz o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa por que as pessoas, como se identifica uma pessoa depressiva, como se identifica uma pessoa angustiada. E nessa pesquisa americana fala o seguinte, que as pessoas mais tristes que existem, pasmem vocês, são as pessoas mais alegres, são as pessoas mais extrovertidas. São as pessoas mais tristes. Então aquela pessoa que é brincalhona, aquela pessoa que conta piada, faz você rir, muitas das vezes, não estou dizendo todos, mas a maioria das vezes, ela está escondendo uma tristeza que ela não quer mostrar para ninguém. Isso é um ato, isso é uma ação de legítima defesa do organismo. Ou seja, o organismo, a mente dela, inconscientemente ou conscientemente, fala o seguinte, faz essa pessoa rir, faz essa pessoa ficar alegre para ela não enxergar a feiura que está dentro de você, faz essa pessoa ficar feliz para ela não notar o quanto você é feio, o quanto você é triste por dentro. Eu posso falar porque eu já fui assim. Já fui só um pouco assim ainda, mas já fui mais. Já fui mais. Então as pessoas tristes, geralmente elas são engraçadas. Quando aquele ator Robin Williams morreu, foi um surto, ninguém esperava aquele... Como assim ele morreu? Ele se matou, como assim? Aí depois que saiu a notícia que estourou, a esposa dele falou, não, ele é depressivo. Ele quis se matar porque ele não aguentava mais viver. E hoje em dia estamos vivendo isso na nossa sociedade. A nossa sociedade está nos confrontando diretamente. Há 4 semanas atrás eu passei um vídeo de uma procuradora da República falando que as crianças, os adolescentes estão se matando porque eles não estão se encontrando na nossa sociedade hoje. Porque a nossa sociedade está investindo tudo contra a natureza. Há um mês e meio atrás, ou um mês atrás, um rapaz se matou em frente ao lugar que eu trabalho. Adolescentezinho, 16, 15 anos. Em estado depressivo, que a família não notou, achou que era bobeira, achou que era palhaçada. Até que ele pediu, ele não morava com a mãe, parece que a mãe deixou os cuidados da avó. E ele pediu, falou assim, vó, deixa eu sair, eu quero ir na festa do fulano de tal. A avó, não, você não vai porque está tarde, você não tem ninguém para voltar, não tem ninguém para voltar com você, então você não vai. Ele simplesmente chegou na sacada da cobertura que ele tinha e se jogou. Aí as pessoas perguntam, como assim? A família dele tinha tudo, ele tinha tudo dentro de casa, tinha tudo do bom e do melhor.
Mas desde quando prosperidade financeira revela a natureza da nossa alma? Não significa que quem tem dinheiro é feliz. Tem muito milionário dando tiro na cabeça. Muito milionário dando tiro na cabeça. Não pode se noticiar esse tipo de coisa para não incentivar outras pessoas. Mas é o que a gente mais ouve por aí. Mais ouve, é isso. E o que é o mais engraçado e triste ao mesmo tempo, é que o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito, é a alegria. É a alegria. Então quem é cheio do Espírito Santo tem a alegria dentro dele. Não porque não é a alegria dele mesmo, mas uma alegria vinda do céu, vinda do Senhor. Vinda do Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu sei que pelo menos tem uma ou duas pessoas que chegou nesse estado hoje, porque Deus não fala com pessoas que estão em casa. Deus fala com pessoas que estão aqui. Eu não sei qual é o seu nível de tristeza. Eu não sei qual é o seu tipo de tristeza. Talvez você está triste nessa noite. Igual eu falei, como eu falei, a tristeza tem vários níveis. Talvez o seu nível seja num nível pequeno, num nível baixo, ou num nível intermediário, ou num nível grande. Talvez você esteja infeliz com a sua vida cristã. Talvez você esteja infeliz com a sua família, no seu trabalho. Talvez dentro da sua casa parece um campo minado. A faixa de Gaza entre Israel e a Palestina parece mais tranquilo do que a sua casa. Eu não sei. Você briga com a sua mulher, você briga com o seu marido e com o seu filho, ou com alguém próximo a você, você não aguenta mais, você pede paz, Senhor, eu preciso de paz, eu não estou aguentando, me ajuda. O Espírito Santo nessa noite diz que Ele tem o poder de nos dar a alegria que precisamos. Só Ele tem esse poder para isso. Só Ele tem esse poder. Somente Ele. Muitas pessoas querem separar, desmanchar os seus casamentos porque perderam a alegria de estar perto com o seu cônjuge. Muitas pessoas querem morrer, querem se matar, tirar a sua vida, porque perderam a alegria de estar vivo. Muitas pessoas querem sumir, porque perderam a alegria de serem notadas. E muitas pessoas querem desviar da igreja, sair da presença do Senhor, pecar, porque perderam a alegria de estar com o Senhor. Porque eu não acredito que nenhum desviado desvia porque está cheio do Espírito Santo. Quando eu desviei, eu não estava não. Não sei outra, pode ser, não sei, né? Eu não estava. Eu não estava. Infelizmente. Talvez Deus precise restaurar a alegria em você em algum ponto da sua vida. Eu não sei qual é. Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Ele pode, se você quiser, Ele pode fazer isso para você. E em segundo lugar, para eu poder recuperar aquilo que eu perdi, é saber como recuperar. Porque como eu posso querer ter alguma coisa de volta se eu não sei o que eu estou procurando? Tem um ditado secular que fala assim: se eu não sei o meu destino, qualquer lugar serve. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar está valendo. Primeira coisa, eu tenho que saber o que eu perdi. E dentro de saber o que eu perdi, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a Deus. Porque só Deus tem o poder de colocar essa motivação de querer buscar de novo. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, não é os de fora, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 pontos básicos ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus, você é chamado pelo nome do Senhor, então essa mensagem é para mim e para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro lugar, se humilhar. Primeiro ponto, você quer ter
a alegria de volta, seja em qualquer área da sua vida, primeiro lugar, humilhação. Humilhação por quê? Eu já estou tão destruído por dentro, já estou tão remexida por dentro, por que eu tenho que me humilhar perante a Deus? Deus que permitiu tudo isso acontecer na minha vida, porque Deus é o dono de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, por que eu que tenho que me humilhar para Deus? Porque em certo momento da sua vida você tomou as rédeas dela, você falou, Deus, muito obrigado, mas a partir de hoje eu guio a minha vida. Primeiro lugar, humilhação, e essa humilhação é, Senhor, eu reconheço que eu errei, me perdoa. Me perdoa porque eu errei. Eu achei que pela minha sabedoria, pela minha inteligência espiritual, pela quantidade de versículos que eu decorei da sua palavra, eu achei que eu poderia guiar a minha vida melhor que o Senhor guiou a minha vida até eu desviar, ou até eu me entristecer, ou até acontecer tal coisa X qualquer. Senhor, me perdoa. Eu reconheço que eu errei, me perdoa. Primeiro lugar, humilhação. Reconhecer que errou. Segundo lugar, oração. O que é orar? Todo mundo já está careca de saber que orar é falar com Deus, é oração, é conversa. A oração, guarda aí para você nunca mais esquecer. A oração é um diálogo, não são dois monólogos. Vou repetir, desceu fresquinho aqui agora, o pastor fala. A oração é um diálogo e não dois monólogos. Uma conversa interativa. Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo e tal, me ajuda, me capacite, o Espírito Santo já vai falando no seu espírito. Ah, Senhor, me ajuda, eu não sei fazer isso. É uma conversa. O Espírito Santo muitas das vezes não vai falar no seu ouvido, não. Ele vai falar no seu espírito, dentro de você. Ah, mas eu não ouço o Senhor falar. Se você está esperando ele ouvir com o seu ouvido natural, vai ficar esperando. Acontece? Acontece, mas não é regra, é exceção. Oração, meu filho. Não precisa colocar? Não, coloca aí para nós. Mateus 6,6, por favor. Jesus, ele está no Sermão da Montanha. Ele fala algumas práticas que todo cristão tem que ter. E em Mateus 6 fala sobre a prática da oração. E no versículo 6 fala uma coisa bem interessante. Versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Publicamente. Fui pesquisar. Esse quarto que Jesus está falando não é o meu quarto que eu durmo, não. Não é o seu quarto que tem a cama, que tem a televisão, que tem o guarda-roupa, não. Esse quarto que Jesus está falando aqui é o quarto da bagunça. Toda a casa aqui tem um quarto da bagunça. Então esse quarto que Jesus está falando é o quarto da bagunça. É aquele quarto que a gente coloca todo tipo de tralha. Coloca a vassoura quebrada, a ferramenta, coloca aquela bicicleta ergométrica que nunca usou. Vai colocando tudo lá, joga tudo naquele quarto lá, fecha a porta, se abrir, vem tudo para fora. É nesse quarto que Jesus está falando. O que a gente coloca nesse quarto aqui? Coisa que não presta, que eu não vou usar, que não me é útil. Coisas que me envergonham que se estivesse exposto. Porque ninguém vai na casa, o brasileiro tem essa mania de mostrar a casa para os outros, né? O brasileiro tem essa mania. Chega, vem cá conhecer minha casa. Olha meu quarto, minha cozinha, minha varanda, meu banheiro e tal. Ninguém nunca mostra o quarto da bagunça. Por quê? Porque ali dentro daquele quarto só tem coisas que eu e você não queremos que ninguém saiba. E é esse quarto que Jesus manda eu e você entrar. O quarto da bagunça. Então quando Jesus está falando, olha meu filho, quando você entrar no seu quarto, no quarto da bagunça, é lá que você tem que falar comigo. Como assim? É ser honesto com Deus. Senhor, o senhor sabe que eu sou miserável, né? O senhor sabe que eu cometi aquele pecado, o senhor viu, né? O senhor sabe que eu peguei na empresa, eu fiz uma coisa que não devia. Eu fiz, o senhor estava lá, o senhor viu, Senhor.
é colocar para fora tudo que não presta em você. Coloca diante do Senhor. Porque a gente tem aquela maneira, aquela oração bonita: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus de Israel, eu entro agora nos conclaves eternos, porque, Senhor, nós não somos iconoclastas, Senhor. Não rola não, meu filho. Jesus falou, quando você orar, entra no quarto da bagunça. Entra ali. O quarto da bagunça não é literal, tá, gente? Entra, quando você se colocar em oração, joga tudo para fora. Tudo aquilo que você não gosta. Aliás, tudo aquilo que você quer esconder para todos, fala para mim. É isso que Jesus está falando. Então, quando você orar, meu filho, minha filha, joga tudo aí que você quer esconder para os outros, para Deus. Porque nós, claro que eu tenho atitudes muito feias. Eu tenho horrorosas, meu filho. Convive comigo uma semana que você vai saber. Horrorosas. Que pela sociedade, no nosso meio, a gente não vai mostrar. Mas Deus conhece a nossa feiura interna. Deus sabe. Então você chega lá e põe esse bicho para fora, em nome de Jesus. Primeira coisa, humilhação. Segunda coisa, oração. Terceira coisa, conversão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudar a rota. Se eu estou indo para frente, eu quero converter, o que eu vou fazer? Ó, o lado oposto. Tudo que você está fazendo, faz diferente. Faz diferente. Você quer mudar? Faz diferente. Não queira plantar algo novo, não queira colher algo novo plantando a mesma coisa. Não queira colher maçã plantando banana. Ah, Senhor, o Senhor não me abençoa, o Senhor não me prospera, o Senhor assim, o Senhor assado, o Senhor sabe, o inimigo está se levantando contra mim, que não sei o quê. Mas você está plantando a mesma coisa sempre, 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 sempre. Como é que você quer colher alguma coisa diferente, meu filho? Não dá. Não dá. O que eu preciso saber para eu recuperar? Humilhação, oração e conversão. Outra coisa, abre para mim, por favor, Ezequiel 37. É um texto muito conhecido, Ezequiel 37, que fala da visão do vale de ossos secos. Ezequiel 37. Aleluia. Em nome de Jesus, que essa palavra possa estar chegando ao seu coração num terreno fértil. Em nome de Jesus. Ezequiel 37, do 1, diz assim, do 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Até aí. Ouvi a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Ezequiel não queria ir para lá. A Bíblia fala que a mão do Senhor veio sobre ele e colocou ele lá, no vale de ossos secos. Isso fala o quê? Muitas das vezes Deus vai permitir que alguma coisa aconteça comigo para me ensinar alguma coisa. Muitas das vezes Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos, mas vai acontecer algumas vezes por amor que Ele tem a nós. Pode não parecer, mas isso é um ato de amor. Deus vai permitir que algumas coisas bem ruins aconteçam comigo e com você para nos ensinar algumas coisas. Deus pega Ezequiel, claro que em espírito, e coloca lá. A Bíblia não fala que Ezequiel estava muito afim de ir, mas ele foi, porque Deus quis que ele fosse. E a Bíblia fala, Ezequiel profetiza sobre esses ossos secos. E a Bíblia fala que aqueles ossos estavam sequíssimos. O que é isso? Quando você pega um osso muito seco, sequíssimo,
ele esfarela na sua mão. Ou seja, sem condição alguma de ter algum tipo de vida ali. Nada, zero bolinha ó, nada. E eu estava pesquisando alguma definição de profecia, eu não consegui achar nenhuma. Tinha muitas coisas, mas nenhuma que batia, até que o Espírito Santo soprou uma coisa na minha mente. Então, profecia, de acordo com a revelação do Espírito Santo, diz o seguinte: profetizar é dar uma ordem, é estar alinhado com o caráter de quem vai resolver o problema. Não entendi nada. Vou explicar. É dar uma ordem e estar alinhado com o caráter de quem vai resolver. Eu e você não temos poder algum, não temos poder nenhum. Mas a Bíblia fala que em nossas palavras há poder. O que é isso? A nossa palavra é um meio condutor de poder. A nossa palavra em si não tem poder, mas ela é um condutor de poder. Seja ela o poder do bem ou o poder do mal. Ou seja, a minha palavra, elas têm que estar alinhada com o caráter de com quem que eu quero que resolva. Se eu abençoo, se profetizo bênçãos, a minha palavra está alinhada com o caráter de Deus. Então o que Deus vai fazer? Olha, essa palavra boa, eu quero fazer, então vou ceder, eu vou conceder esse pedido. Então essa palavra está alinhada com o caráter de Deus. Agora, todas as vezes que eu maldigo alguém, ou tenho um comportamento de maldizente, o que vai acontecer? Essas palavras não estão alinhadas com o caráter de Deus, mas alinhadas com o caráter do diabo e dos demônios. O que vai acontecer? O demônio vai falar: essa palavra está alinhada com o meu caráter, então vou ceder o que ele está me pedindo, ou o que ela está me pedindo. Então, profetizar é isso. É dar uma ordem para alguém ou colocar à disposição de alguém que possa resolver. Não precisa abrir. No livro de João, capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, Jesus falando. Eu sou a videira e vós os ramos ou as varas. Quem está em mim e eu neles dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Você quer mudar o seu casamento? Você quer mudar a sua vida? Você quer dar uma guinada na sua história? Você está cansado dessa mesma vida que você está vivendo? Porque deve ser muito ruim, querido, conviver com a gente mesmo, sendo que nós não estamos satisfeitos com a vida que nós levamos. É muito ruim você chegar a certa idade, ou a idade que você tem, e falar assim: nossa, a minha vida é uma droga. A minha vida é uma lástima. Que troca de vida que eu tenho. É muito ruim chegar a essa posição, esse diagnóstico de si mesmo. Então, sem Deus, sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. Quer mudança? Quer vida nova? Literalmente. Quer renovação? Quer restauração? Quer mais de Deus? Quer que a sua vida mude total e completamente? Dependa exclusivamente de Jesus. Jesus é a única pessoa que pode resolver o meu problema e o seu problema, seja ele qual for. Seja ele qual for. Em nome de Jesus. Devemos convidar o Senhor novamente para estar em torno do nosso território. Abre para mim, Priscila, por favor, o último versículo, Salmo 127. Se você não está satisfeito na sua vida em alguma área, é porque pode ser que você deixou o Senhor de lado nessa área específica. Pode ser que na sua área financeira esteja muito bem, a sua casa, graças a Deus, tem comida, sua família está bem abastecida, mas está faltando alegria no relacionamento do seu casamento. Provavelmente está faltando alegria no relacionamento com seus filhos. Pode estar faltando alegria em você mesmo, você não gosta de você. Você olha para o espelho e você vê uma imagem que não te agrada. Você pode não estar feliz com você mesmo. Então convide o Senhor para entrar nos muros da sua cidade, nos muros. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Israel tinha o exército mais bem preparado, mas lutou sozinho e perdeu. O exército lutou sem Deus e perdeu. Davi
lutou sozinho, só Davi, e lutou contra um exército e venceu. Porque ele foi em nome do Senhor. Quer aprender uma matemática básica? Eu mais o Senhor é a maioria. Você mais o Senhor já é a maioria. Não importa a multidão que se levante contra, você e o Senhor é a maioria. Amém? Amém? Amém, aleluia. Eu quero fazer uma oração bem rapidinho com você. Em nome de Jesus, quero convidar você a fechar os seus olhos. Não é a oração da noite, a oração da noite fica a cargo do pastor, mas senti o desejo de fazê-lo. Durante essa mensagem, eu creio que você fez um diagnóstico da sua vida. O Espírito Santo não me daria uma mensagem se essa mensagem não servisse para pelo menos uma pessoa. E a Bíblia fala que Israel afastou o Senhor dos muros da sua cidade, porque eles queriam se parecer com as cidades ao redor, eles queriam se parecer com os gentios. E o resultado final foi a separação do Senhor e a desgraça de Israel. E a desgraça de Israel foi perder a felicidade, a alegria que eles tinham nas músicas e até mesmo na presença do Senhor. Eu quero convidar você a fazer um pacto com o Senhor novamente. Deus nos trouxe até aqui, me trouxe até aqui para refazer o pacto com o Senhor, porque essa profecia de Ezequiel ainda não se cumpriu para Israel. Ainda vai se cumprir uma profecia futura. Então, da mesma forma que essa profecia não se cumpriu ainda na sua vida, quem sabe ela pode se cumprir na sua vida hoje? Quem sabe Deus não resgata, não restaura os muros da sua cidade? Quem sabe o Senhor não restaura os muros do seu coração, da sua mente, dos seus relacionamentos? Quem sabe você perdeu um relacionamento com uma pessoa há tanto tempo que você não consegue mais, ou não tem o prazer, ou não quer mais, mas o Espírito Santo sempre volta essa pessoa na sua mente. Você precisa retomar o relacionamento. Mas você sempre encontra uma dificuldade. Fala assim, não, Senhor, deixa para lá, faz tanto tempo, e a pessoa é difícil. Não. Deus quer restaurar os muros da minha cidade. Deus quer restaurar os muros da sua cidade em nome de Jesus. Pai bendito e Pai amado, muito obrigado pela sua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado pelas tuas maravilhas. Que mensagem maravilhosa, Deus. Saber que o Senhor é um Deus que se preocupa nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe, Deus, por colocar o Senhor de lado, Deus, por acharmos que somos autossuficientes em muita coisa. Mas mal sabemos, Deus, porque não nos conhecemos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, queremos refazer, meu Pai, o muro da nossa cidade. Queremos refazer o pacto contigo. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós. Que o sangue, que a graça e que a misericórdia do amor do Senhor esteja dentro de mim, meu Pai, agindo sobre mim. Espírito Santo do Senhor, pegue o sangue do sangue de Jesus e venha untar, Deus, o meu corpo, a minha alma ferida e machucada, e meu espírito, que possa voltar a ter comunhão com Deus da maneira que nunca houve, Deus, que eu venha experimentar, Deus, de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, selamos mais uma vez, Deus, a aliança contigo, e nos ajude a caminhar, Deus, não nos deixe sozinho. Não permita, Senhor, que eu tome as minhas atitudes sem que o Senhor esteja a par, sem que o Senhor esteja nos orientando em cada atitude que devemos fazer, seja a mais simples ou a mais complicada. Convidamos o Senhor novamente para estar dentro de nós, convidamos o Senhor para estar dentro das nossas muralhas, Senhor. Seja bem-vindo para nunca mais sair, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.